Graça e paz, amigos, mais uma vez aqui na série Em Casa com Jesus. Estamos falando sobre a tempestade hoje, penúltimo vídeo. Lhes prometi no vídeo anterior que nós estaríamos destrinchando a razão por que Deus nos leva para o perigo. Tinha lhes explicado que Ele faz isso por causa do seu grande amor, e é por causa desse grande amor que Ele vai nos ajudar a termos a percepção dEle sobre a nossa percepção, a absorvermos, a agasalharmos, a abraçarmos, a termos uma correção de foco, um ajuste de perspectiva, a fim de olharmos para a vida da forma como Ele olha. Neste vídeo, vamos entender que Jesus queria que aqueles discípulos, naquele momento, aprendessem a discernir falso perigo do verdadeiro perigo. O que Jesus queria que eles aprendessem a não chamar de perigo o que Jesus não chama, a chamar de perigo o que Jesus chama. Isso porque frequentemente nós chamamos de perigo o que Jesus não chama, e nós não vemos perigo onde Jesus diz que há perigo. O que Jesus queria era exatamente trazer esse alinhamento, essa harmonia, essa correspondência entre o que ele diz ser perigo. Os discípulos teriam que dizer que era perigo, e dizer o que não é perigo, não era perigo, porque infelizmente, não somente ali, em vários textos da Bíblia, na minha, na sua, na nossa vida, a gente tem esse mau hábito terrível de olhar para aquilo que é falso perigo como verdadeiro. E olhamos para o verdadeiro perigo como aquilo que fosse falso. Qual era o falso perigo para Jesus ali? E que infelizmente os discípulos enxergavam como verdadeiro? A tempestade. A tempestade era o falso perigo. Por que, pastor Jean, a tempestade era o falso perigo? Gente, porque se ele chega a dormir na tempestade, nas entrelinhas ele está dizendo para mim e para você que ela é inofensiva, que ela não traz dano. Segundo lugar, por que a tempestade era um falso perigo? Porque aqueles discípulos que andavam com o Theo da teologia, ele era o próprio tal da logia, ele era o próprio Deus em carne, pele e osso, era a própria enciclopédia ambulante teológica com eles. Eles não somente sabiam pela lei, pela Torá, mas também com certeza aprendiam com Jesus, por exemplo, que Noé e Jonas enfrentaram tempestades e não morreram. Noé enfrentou um dilúvio e não morreu. Jonas, como servo de Deus, enfrentou uma tempestade e não morreu. Eles sabiam o que o profeta Isaías tinha falado da parte de Deus ao coração de Israel: se passares pelas águas, não se afogarão. Ou seja, podem passar por um naufrágio, mas não vão morrer. Eles sabiam que era natural o pescador, o marinheiro, enfrentar no mar uma tempestade. Eles sabiam que o número de pescadores, marinheiros que vencem tempestades é muito maior do que aqueles que morrem numa tempestade. Eles sabiam que conquanto aquela tempestade que os atingira fosse inédita, exclusiva, nunca antes visto, também era verdade que nunca antes eles tiveram Deus dentro do seu próprio barco, e agora estão enfrentando uma terrível tempestade, mas o próprio Deus está dentro do barco, o Deus criador do céu, da terra, do vento, do mar, estava dentro do barco. Então aquela tempestade não era o verdadeiro perigo, ela era o falso perigo, e é isso que Jesus queria incutir no coração deles. Não somente queria incutir isso, mas imprimir a percepção do céu. E dentro da percepção do céu, o que é que eles entenderiam? Segundo a percepção de Jesus sobre as suas percepções, que a tempestade, ela é altamente instrutiva, ela é pedagógica. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas tempestades. Paulo diz que as nossas aflições, as nossas tempestades produzem esperança, experiência, paciência. Pedro diz que as aflições que a gente enfrenta hoje, as tempestades deste tempo presente, não podem se comparar com o peso da glória.
Naum diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. Então a tempestade não está sinalizando que tem presença do diabo. A tempestade, biblicamente, sinaliza que tem Deus andando na direção para fazer milagre, para mudar o cenário. Eles tinham que entender que a tempestade não era problema. Ela é altamente pedagógica. No final do texto, Jesus os exorta, os questiona, os indaga dizendo: por que sois tão tímidos? Ou por que não tendes fé? Com quem dissesse: eu estou tanto tempo lhes ensinando sobre como vencer desafios, superar adversidades, que é usando a perspectiva do céu, o padrão do céu, é fé para multiplicar pão e peixe, fé para curar leproso, fé para dar vista ao cego, fazer um mudo falar, o surdo ouvir. E agora vocês não entendem que é necessário fé para esse momento, e que a fé vence esse momento, que essa tempestade pode ser dizimada, pode ser estipada pela fé e o poder e a autoridade da vida de vocês. É como se Jesus, como professor, dizia: vocês não aprenderam ainda. Ela é pedagógica, ela é instrutiva. Já perceberam que enquanto não há tempestade, eles não estão orando? Enquanto o sol estava como uma gema de ovo, as nuvens como algodão, brisa suave, aquela água batendo no casco do barco de maneira tranquila, eles não estavam orando. Mas quando a tempestade veio, eles começaram a orar, começaram a clamar, se humilharam, se quebrantaram, buscaram Jesus, foram até Jesus. Ou seja, a tempestade faz com que a gente fique mais crente. A tempestade, quando vem, nos leva a orar mais, jejuar mais, buscar mais, dizimar, ofertar, levantar de madrugada, colocar a boca no pó, o joelho no chão, adorar a Deus. A tempestade nos faz ficar mais comprometidos, nos torna mais avivados. A tempestade não é o problema, a tempestade não era o perigo. Eu lembro de um caos muito interessante que fala com respeito a um rei, que ele tinha um súdito. E para onde o rei ia, ele levava esse súdito, até que um dia ele convidou o súdito para ir com ele caçar. E no momento em que o rei estava caçando, ele foi atingido pela mordida de um animal que arrancou o seu polegar, arrancou o seu dedo. Ele perdeu o dedo, e naquele momento esvaindo de sangue para tudo quanto é lado. O rei olhou para o súdito, esperando que o súdito falasse alguma coisa. Mas todas as vezes que o súdito falava com o rei, ele sempre expressava: Deus é bom. Para qualquer dilema do governo, do reino, Deus é bom. Para qualquer demanda, qualquer dificuldade, Deus é bom. E no momento em que o rei perde o dedo polegar pela mordida de um animal, ele olha para o súdito e o súdito diz: Deus é bom. O rei ficou tão revoltado, tão bravo com o súdito, achando que ele estava sendo indiferente, insensível, que mandou ele para o calabouço, para a prisão. E ficou lá por um bom tempo. Passado um tempo, o rei resolveu ir caçar outra vez. E desta feita ele foi capturado pelos índios antropófagos, índios canibais, índios que comem pessoas. Pegaram o rei, amarraram, colocaram ele dentro de um caldeirão e iam derramar óleo quente, água quente e fazer do rei um ensopado. Naquele momento que ele estava próximo a morrer, ele resolveu falar com o Deus do súdito dele, dizendo: "Ó Deus do meu súdito, se você existe mesmo, é um bom momento para você se revelar para mim. E se você realmente é bom como o súdito diz que você é bom, por que você não me livra da morte?" E no momento que foram jogá-lo, que foram jogar água quente sobre ele, o óleo quente sobre ele, o índio líder, o índio maior, o cacique da tribo disse: não, parem. Não tem como a gente oferecer ele como sacrifício aos nossos deuses, porque ele não é uma oferta perfeita. Ele é uma oferta defeituosa, falta um dedo nele. Se falta alguma coisa, é defeituoso, e os nossos deuses não recebem oferta defeituosa. Então o rei não morreu porque lhe faltou um súdito. Desculpe, lhe faltou o dedo polegar. Naquele momento ele falou: realmente Deus é bom, Deus é bom. E correu em direção ao palácio, entrou lá na cela, abraçou o súdito, beijou o súdito e disse: súdito, hoje eu entendo porque você diz que Deus é bom, hoje eu entendo. E o súdito falou: mas por que, rei? Porque aconteceu tal coisa comigo, e porque eu perdi o dedo aquele dia, quando os índios queriam me sacrificar aos deuses. O índio maior disse que eu não morreria porque não tinha o dedo. Deus é bom, Deus é bom. Mas calma aí, súdito, eu nunca disse que Deus é bom. Você sempre vivia dizendo que Deus é bom. Você sempre vivia dizendo que Deus é bom, mas foi parar
na prisão. Eu que nunca falei, fui salvo da morte. Você pode me explicar isso? E o súdito, de maneira serena, olhou para dentro dos olhos do rei e falou: o senhor não está entendendo. Eu vou explicar para o senhor e vou lhe provar como Deus é bom. Se eu estivesse com o senhor no momento em que o senhor foi pego pelos índios, o senhor seria poupado porque eu não tinha o dedo. Eu, como sou perfeito, não me falta nada, morreria no seu lugar. Então, a partir de hoje, eu não vou apenas dizer que Deus é bom, eu vou dizer que Deus é muito bom. Ou seja, por causa de que ele foi parar no calabouço, parar na cela, ir na prisão, ele não morreu quando o rei foi solto pelos índios em razão de faltar um polegar. O que eu quero dizer com isso? Tem coisa boa no pacote da tempestade. A tempestade, ela não determina o nosso fim. A tempestade não determina a última palavra sobre a nossa vida. A tempestade simplesmente é um tapete, uma plataforma que Deus usa para a operação da sua graça e do seu milagre. Todos os homens que passaram por momentos difíceis na vida, na Bíblia, você vai enxergar recebendo milagre, intervenção de Deus. No próximo vídeo, o último vídeo dessa série, eu vou lhes explicar se a tempestade é o falso perigo, qual é o verdadeiro perigo. Eu te aguardo lá. Deus te abençoe. Um grande abraço.